Empower 2025, o ano do treinamento e do fortalecimento espiritual. Nessas 24 horas, exploraremos todos os dons do Espírito, descobriremos o que o Espírito Santo preparou para nós. Mas antes de começar, quero começar apresentando o Espírito Santo. Não podemos falar dos dons do Espírito Santo se não conhecemos a pessoa do Espírito Santo. Amém? Quem já conhece o Espírito Santo? Vamos lá, quase todo mundo. Espero que quem não levantou essa questão seja porque é preguiçoso. Se você está aqui pela primeira vez, levante-se. Queremos lhe dar uma salva de palmas. Não sei se alguém veio nos visitar hoje. Ninguém? Vamos lá, estamos todos em casa então. Então poderei falar livremente. Muito bem. Então, quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Muitas vezes se pensa, em geral, comete-se o erro, até mesmo entre cristãos, não estou falando só de quem está fora, mas também entre cristãos, comete-se o erro de pensar que o Espírito Santo é uma potência, uma energia, uma coisa que se move, vai e faz. Mas a verdade é que o Espírito Santo é uma pessoa. Não apenas uma pessoa, mas ele é Deus. A terceira pessoa da Trindade. Pai, Filho e... Mas sabemos, mais ou menos todo mundo sabe disso. Mas é assim, em João 14 está escrito isso. É Jesus quem fala e diz: Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade. Portanto, se Ele diz que há outro Consolador e não outra energia, não outra força, é porque o Espírito Santo é uma pessoa. A coisa interessante sobre essa passagem, eu não sei grego, me desculpem. Então, se tem alguém que sabe grego, me perdoe, mas eu fiz um pouco de pesquisa e quando diz outro consolador, os termos que ele usa são alon e parakleton. Parakleton nós conhecemos um pouco mais, mas alon é interessante porque significa outro, mas da mesma natureza. Outro, mas com as mesmas características. Então o que Jesus está dizendo? Eu vos enviarei outro que é Deus, assim como eu sou Deus. Ele poderia ter usado outras palavras que existem para dizer alguém diferente, algo diferente de mim, mas ele usa esta para dizer que é verdade, que ele é outra pessoa, mas ele é como eu. Sim? E depois parakleton. Com certeza já ouvimos muitas e muitas vezes, mas o que significa parakleton? Parakleton é o Consolador, nosso advogado, nosso defensor, nosso intercessor, nosso ajudante. Quem é o Parakleton? Ele é um pouco como o nosso treinador que corre a corrida da vida conosco, ele está lá ao nosso lado nos encorajando, nos protegendo, nos apoiando. Em suma, é tudo o que poderíamos desejar para viver uma vida consagrada, santa e saudável. Amém? O Espírito Santo capacita o crente a viver uma vida vitoriosa, mas falaremos sobre isso em breve. Depois de apresentar quem é o Espírito Santo, portanto, a terceira pessoa da Trindade, uma pessoa e é Deus, vamos falar sobre o tema talvez mais relacionado ao Espírito Santo, que é o batismo no Espírito Santo. Às vezes há um pouco de confusão, dizemos batismo do Espírito Santo, batismo de Espírito Santo, mas estamos falando do batismo no Espírito Santo. Por que dizemos isso? Antes de mais nada, é preciso dizer que essa promessa do batismo é uma promessa que vem sendo feita há gerações, já desde o Antigo Testamento. O próprio Isaías fala sobre isso. Eu citei Joel, que depois será citado durante o Pentecostes. Em Joel 2 está escrito: Depois disso, acontecerá que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, ou sobre toda pessoa, conforme a tradução. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Até mesmo sobre os servos e as servas derramarei naqueles dias o meu espírito. Este é o Antigo Testamento. Portanto, há uma promessa que vem desde o Antigo Testamento. Depois chegamos ao Novo Testamento e a João Batista, em Lucas 3, que diz: Eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais forte do que eu e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João assume essa promessa e diz: Não é uma promessa que não existe mais. Não é uma promessa inspirada, na verdade. Eu agora vos batizo com água, mas vem alguém que vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Amém? E então no final está Jesus. Jesus, Lucas 24, diz: Eis que envio sobre vocês o que meu Pai prometeu. Então ainda falamos dessa promessa dos tempos antigos. Permaneçam nesta cidade até que sejam revestidos de poder do alto. Belo, belíssimo. Promessas que não têm idade, promessas que ainda são para nós hoje.
Muitos pensam que o Espírito Santo está restrito ao período da igreja apostólica, ou seja, quando havia os apóstolos, Jesus fez os primeiros apóstolos e os enviou. E acredita-se que o Espírito Santo ficou restrito àquele momento, àquela fração de tempo. Mas a verdade é que não é assim. Nós cremos, e cremos porque nos baseamos na Bíblia, que o Espírito Santo é um dom também para nós hoje. Digo eu, é também hoje? É também hoje. De fato, em Atos 2, Pedro está falando e diz: cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque para vocês, aqueles com quem ele está falando é a promessa, mas também para os seus filhos e para todos os que estão longe e para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Não aqueles que ele já chamou, não aqueles que estão vivendo naquele período histórico, mas para quantos o Senhor chamar. Você é um chamado de Deus, então a promessa do Espírito Santo é para você. E esta noite vamos orar por quem ainda não recebeu esse batismo, veremos coisas maravilhosas, promete ser uma noite muito sobrenatural. Amém. O que é então esse batismo no Espírito Santo e não do Espírito Santo? É Jesus que pega, como dissemos antes, João Batista dizia: virá alguém que vos batizará com o Espírito Santo. Jesus é quem pega o crente e o batiza. Batismo significa imersão, então ele o mergulha no Espírito Santo. Às vezes, eu gostaria de pedir, Sam, sim, venha aqui na frente, por favor, me desculpe. Às vezes cometemos o erro de pensar que o batismo no Espírito Santo é um pouco como um banho de chuveiro. O que isso significa? Que do alto Deus diz: seja batizado. É assim? Isso é um batismo no Espírito Santo? Ele diz: vai. Batismo no Espírito Santo feito. Obrigado, Sam, muito obrigado. Mas nós realmente pensamos que isso é o batismo, um banho frio que vem do céu sobre nós. Por quê? Porque está escrito que o fogo desceu do alto e pousou sobre a cabeça, porque está escrito que um poder virá do alto e nos revestirá. Mas acho que essa imagem é imprecisa. E eu gostaria de me imaginar com você. Essa outra cena, imagine estar em um lugar vazio, ok? Não há nada, vazio, como um deserto, uma bacia gigante. E estamos no meio. E em certo momento, essa água começa a cair do céu. Como vimos com o vidro, só que muito mais importante. Ok? Um riacho que desce do céu e começa a nos molhar, assim como molhamos Sam hoje. Está começando a ficar molhado, né? Estamos começando a ficar encharcados, porque a água continua descendo e descendo. Então, em certo ponto, a água que estava acima de nós começa a encher essa bacia, e enquanto o Espírito Santo continua a descer, a bacia começa a se encher. Então, enquanto a água cai sobre nós, a água também começa a subir de baixo, porque começamos a saturar o nível. Assim, a água começa a subir, e a água que antes estava apenas acima de nós, agora está também debaixo de nós. E enquanto a água continua a subir, a água continua a descer do céu, o nível da água sobe. E em certo ponto, a água que estava acima de nós, que depois ficou debaixo de nós, começa a estar também ao nosso redor. Vocês entendem aonde queremos chegar? Em certo ponto, a água continua a subir, e nós nos encontramos completamente imersos. Acima de nós a água, abaixo de nós a água. Imaginem um oceano, exatamente. Imaginem-se ali, na profundeza do oceano. Não tão alto a ponto de ver o fim, nem tão baixo a ponto de ver a areia. Você está ali no meio e tem água de todos os lados. Água em cima, água embaixo, água à direita, água à esquerda. E o Espírito Santo continua a fluir, continua a descer. E em certo momento você está lá, está comigo, está ali no meio da água, está imaginando? Em certo momento, imagine abrir a boca e respirar. O que acontece? A água está toda ao nosso redor, você abre a boca e respira fundo. Acontece que, quando o ar que está dentro de você sai, a água começa a entrar. E, em certo momento, a água que estava acima de você, abaixo de você, ao seu redor, começa também a estar dentro de você. E quero te dar uma notícia. Você precisa se afogar no Espírito para ser cheio dele. Você precisa, em certo momento, abrir a sua boca, deixar sair aquilo que estava dentro de você, o ar que te caracterizava, naquilo que é você, para permitir que o Espírito Santo te preencha completamente. Isso é o batismo no Espírito Santo. É o Espírito Santo que não está apenas sobre nós. Não é só um revestimento, mas começa a estar dentro de nós.
Um batismo que não só nos enche, mas que nos transforma. Então, o que é esse batismo? Porque agora estamos falando de muitas imagens, mas vamos direto ao ponto. O que é esse batismo? É uma experiência, talvez a experiência inicial, em que um crente recebe a infusão plena e poderosa do Espírito Santo. Dissemos, o Espírito Santo vem sobre você, te enche e você começa a sentir algo novo. Existem aquelas correntes que dizem, não, você não deve ser emotivo nas coisas de Deus. Mas a verdade é que Deus é emoção e o Espírito Santo é emoção. E nós temos emoções mesmo enquanto falamos sobre isso, não é? Então, em certo momento você está cheio do poder de Deus. A presença de Deus está fortíssima atrás de você. O Espírito Santo está se movendo e você começa a sentir algo diferente. É o Espírito Santo que está sendo derramado dentro de você. E isso não pode te deixar igual. Porque se te deixa igual, tem alguma coisa que não está certa. Como recebê-lo? Por que eu não recebo? Eu quero esse batismo, esse poder que vem do alto e que depois me enche e me torna praticamente um super-herói, porque eu estou cheio de poder. Como eu o recebo? O batismo no Espírito Santo é um dom. Não é pelos seus méritos, você não pode fazer nada a mais para recebê-lo. Obviamente, quer dizer, viva uma vida consagrada, de santificação, isso nós consideramos como certo, estamos na igreja. Mas não existe nada, nenhuma ação que você possa fazer que o tornará mais merecedor. Não há nada que o tornará mais apto para recebê-lo. E acima de tudo, receber esse dom, já que é um dom e não depende de você, não vai torná-lo melhor do que os outros, não vai torná-lo mais santo do que os outros, não vai torná-lo um super-herói mais do que alguém que ainda não o recebeu. Mas isso veremos juntos. Como posso saber se recebi esse batismo no Espírito Santo? Nós acreditamos que, em determinado momento, o Espírito Santo entra, flui, e nós começamos a permitir que esse fluir do Espírito Santo se manifeste através do falar em outras línguas. Então começamos a falar uma linguagem que não conhecemos, não compreendemos, mas sabemos com certeza que não é nossa. Começam a vir essas palavras, o Espírito Santo fala dentro de nós, e começamos a repetir essas palavras e a fluir. Junto com o Espírito Santo, temos essa experiência em que somos cheios de poder. Alguns descrevem como uma sensação de paz, outros como uma emoção muito, muito forte. Depois cada um vai vivenciar isso à sua maneira, porque o Espírito Santo também respeita nossos modos, nossos temperamentos. Mas o que é certo é que é uma experiência que não pode te deixar como você era antes. Flui dentro de você e esse rio de palavras transborda. A Bíblia diz, Jesus dizia, de mim fluirão esses rios, de vocês fluirão esses rios. Que são águas vivas, dizia isso, do Espírito. Portanto, deve fluir de nós aquilo que o Espírito Santo fez dentro de nós. Amém. É importante, porém, dizer que o batismo no Espírito Santo não é falar em outras línguas. Isso é muito importante. Falar em línguas é um sinal, é uma evidência, mas não é isso. Porque se cometemos o erro de dizer que o batismo é falar em outras línguas, estamos perdendo uma grande parte do que o Espírito Santo quer fazer conosco. Amém. Vamos ver juntos 5 coisas que caracterizam um batismo de poder e de fogo. Para isso, quero ler com vocês Atos 2. Acho que é uma das passagens mais conhecidas. Bom, eu amarrei daqui porque é mais fácil. Atos 2, estamos falando sobre o Pentecostes. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos estavam juntos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso que soprava e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram-lhes línguas como de fogo que se repartiam. Obrigado. E uma delas pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, durante tudo isso, em Jerusalém, residiam judeus, homens religiosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando aconteceu aquele som, a multidão se reuniu e ficou confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. E todos se admiravam e se maravilhavam, dizendo, todos esses que falam não são galileus? Como é que os ouvimos falar cada um na nossa própria língua materna? Nós partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia cirenaica, e peregrinos romanos, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses e árabes, enfim, todos, puglieses, calabreses, todos nós os ouvimos falar das grandes obras de Deus em nossas próprias línguas.
Todos ficavam admirados e perplexos, dizendo uns aos outros: o que significa isso? Mas outros zombavam deles e diziam: estão cheios de vinho doce. Mas Pedro, o grande Pedro, levantando-se com os 11, ergueu a voz e falou-lhes assim: homens da Judeia e todos vocês que habitam em Jerusalém, saibam disto e escutem atentamente as minhas palavras. Que bela essa história. Uma descida do poder de Deus do alto. Vento, terremoto, fogo. Quanto mais, melhor. Depois, em certo momento, eles começam a falar em línguas que não compreendem. E de fora, todos os entendem em sua própria língua. E então Pedro se levanta, começa a falar, faz uma pregação incrível, que eu recomendo que vocês leiam. Aliás, talvez para quem está aprendendo com o plano, nós acabamos de lê-la. Uma pregação incrível em que ele revive todos os acontecimentos até dizer: aquele Jesus que vocês mataram é Deus. Uma pregação impressionante. Em certo momento, as pessoas então se levantam convencidas no coração e dizem: mas o que devemos fazer? Mas sobre isso falaremos daqui a pouco. Vamos ver juntos o primeiro ponto. O primeiro ponto que caracteriza esse batismo de fogo é que eles estavam juntos e oravam constantemente e em concordância. Em Atos 2 está escrito: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. O Espírito Santo sempre se manifesta em um ambiente onde é honrado. E nós sabemos que uma forma de honrar o Espírito Santo é sermos um só. Jesus orava que sejam um, assim como nós somos um. Portanto, quando a igreja está unida, o Espírito Santo encontra um terreno fértil para se manifestar. Amém. O Espírito Santo se move na unidade e no acordo da igreja. Mas quero levar vocês, essa é uma das coisas que eu amo na Bíblia. Em Gênesis 11 há uma história, talvez alguém nunca tenha feito essa ligação, mas acho que isso vai abrir nossos olhos de uma forma nova. Em Gênesis 11 se fala da Torre de Babel e começa dizendo que toda a terra falava a mesma língua e usava as mesmas palavras. Então, qual é o cenário? A história começa assim: toda a terra falava a mesma língua e usava as mesmas palavras. Portanto, temos uma terra inteira que se entende, que está unida porque fala a mesma língua. Dirigindo-se para o Oriente, os homens chegaram a uma planície e em certo momento disseram: venham, vamos fazer tijolos cozidos no fogo. Depois venham, vamos construir para nós uma cidade e uma torre, cuja ponta chegue até o céu. Vamos conquistar fama para que não sejamos dispersos sobre a face de toda a terra. E o Senhor desceu para ver a cidade e disse: eis que eles são um só povo, digamos juntos, um só povo, e todos têm uma só língua. Diga comigo, uma só língua. Isso, o fato de serem um só povo e uma só língua, este é o princípio do seu trabalho. Agora, nada os impedirá de concluir aquilo que pretendem fazer. Deus diz: essas pessoas estão indo muito rápido, estão todas juntas, falam a mesma língua, estão construindo uma torre que as leva ao céu, mas a motivação do coração delas está errada, elas querem fama. E então Deus diz: como posso detê-los? Ele está descendo. E confunde a linguagem deles de modo que um não entende a fala do outro. Então havia um povo unido que tinha uma motivação errada, e Deus teve que dividir as línguas, dispersar as línguas, para que esse povo não tivesse mais sucesso. De fato, eles começam a falar, mas ninguém se entende e saem pelo mundo cuidando de suas próprias vidas. Portanto, o fato de as línguas terem sido confundidas fez com que um povo unido se dividisse. E aqui chegamos ao Pentecostes. Ah, como eu amo o Pentecostes, porque em certo momento Deus diz: aqui temos um povo que não está unido. Cada um fala a sua própria língua, os medos, os partos, os judeus e aqueles outros, todos eles. Como fazemos para que eles se tornem imparáveis? Precisamos que sejam um povo unido e que falem a mesma língua. E então, em certo momento, ele diz: eu sei o que vamos fazer. Línguas de fogo pousam sobre cada um deles. Eles começam a falar uma língua que não conhecem. E do lado de fora, todas as pessoas ouvem falar, cada um em sua própria língua. Não havia mais distâncias de lugares, não havia mais fronteiras geográficas, não havia mais barreiras de línguas em que um falava e o outro não. Mas todos juntos, como um só povo, podiam começar a fazer o que Jesus estava pedindo, serem testemunhas até os confins da terra. Pedro se levanta, faz uma pregação e 3.000 se convertem. Você quer um verdadeiro batismo de fogo? Caminhe em unidade. Porque o Espírito Santo quer unidade na igreja. Ele se move em um clima de unidade, porque quando a igreja está unida, ela se torna invencível. É isso.
O Espírito Santo devolve à igreja aquela unidade sobre a qual foi dito que nada poderá impedir que eles concluam aquilo que começaram. É isso que o Espírito Santo está nos devolvendo, restaurando. É essa unidade que está aí para dizer agora: tudo o que eles querem fazer será realizado, porque eles são invencíveis. Ponto número 2. O Espírito Santo é para todos. Então lhes apareceram línguas como que de fogo, e uma pousou sobre cada um deles. Sim? Ou uma foi colocada somente em Pedro, que era o responsável. Uma foi colocada apenas nos irmãos de Jesus, que eram os mais próximos. Apenas uma foi colocada nos ministros. O Espírito Santo é para todos. Quando o Espírito desceu, uma língua de fogo pousou sobre cada um deles. E todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Em Joel, como lemos antes, dizia que ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a pessoa, não só sobre os pastores, não só sobre os evangelistas, não só sobre os líderes de louvor, não só sobre os pregadores, sobre todos, toda a carne, jovens, idosos, jovens, menos jovens, ainda menos jovens, homens, mulheres, de qualquer língua, qualquer etnia, qualquer região. O Espírito Santo é para todos, e é para todos justamente para que nenhum de nós, ao recebê-lo, possa se sentir melhor do que o outro. Ah, eu tenho o batismo do Espírito Santo e você não. Eu mereci e você não. Refletia sobre uma coisa muito interessante. O fogo pousou sobre a cabeça de cada um deles, de modo que cada um podia ver que os outros o tinham, mas eles mesmos não sabiam. Não colocou nas mãos, porque nas mãos todos veriam. Colocou sobre a cabeça, de modo que eles podiam ver que todos os outros que estavam presentes com eles também tinham o Espírito Santo. Cada um percebia a unção que estava acontecendo sobre o próprio irmão, de modo que o olhar estivesse concentrado no outro, sem dizer, eu mereço mais do que você, mas é o Espírito Santo que desce e preenche a todos conforme o seu desejo. Amém? Ponto número 3. O batismo no Espírito Santo faz barulho. E não me interpretem mal, não estou falando de ser barulhento, não estou falando de ser excêntrico e fazer coisas estranhas. Então, em suma, o Espírito se move como quer, mas não estamos falando sobre isso, ok? Do que estamos falando? Vamos ler novamente em Atos 2. Estava escrito que em Jerusalém residiam judeus, homens religiosos de todas as nações. Quando aconteceu aquele... Não está escrito? Tudo bem, eu digo para vocês. Som. O que foi que atraiu as pessoas para perto daquele cenáculo? Quando aquele som aconteceu, a multidão se reuniu. Você não pode pensar em viver um batismo no Espírito Santo, que é pura potência, em silêncio e escondido. Quando o Espírito Santo desce, as pessoas que estavam na cidade ouvem um som, se aproximam e correm. Então quero te perguntar, quanto você está deixando o Espírito Santo ressoar dentro de você? Você não pode viver um batismo de poder permanecendo em silêncio e escondido. Em Atos 1:8 está escrito, mas vocês receberão, vamos lá, todos sabemos, Atos 1:8, estamos falando sobre poder desde o início do ano. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E poder é a palavra dunamis, da qual vem dinamite e tudo mais. O que é dunamis? É poder, é explosão, é dinamite? Ora, como você pode pensar em receber isso e permanecer em silêncio? Como você pode pensar que pode viver um batismo de fogo e poder sem que sua vida seja transformada por isso? Em Marcos 16 está escrito, estes são os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Isto é o que o Espírito Santo faz. Se isso não está acontecendo na sua vida, temos que nos fazer algumas perguntas, porque essa é a promessa. São estes os sinais que podem acompanhar? Serão estes os sinais que talvez acompanharão? Estes são os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Amém? Podemos pedir isso ao Espírito Santo. Em 1 Coríntios 4 está escrito, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Poder. Você não pode permanecer impassível. A sua vida não pode continuar igual.
Porque quando o Espírito Santo entra em você e você recebe um batismo no Espírito Santo, você começa a ter o mesmo poder, diz a Bíblia, que ressuscitou Jesus dos mortos. Ou seja, você tem dentro de si um espírito que arranca as almas da morte. Dentro de você há um espírito que lhe dá um poder sobrenatural, o mesmo que ressuscitou Jesus dos mortos. E você quer me dizer que pode permanecer indiferente? E que isso não produz uma mudança na sua vida? Quando o Espírito Santo nos enche completamente, temos força para fazer jejuns. Poder para perdoar, poder para nos levantarmos e orar, poder para interceder, poder para seguir em frente apesar de tudo. É isso que faz o poder de Deus. O poder de sermos testemunhas eficazes, mesmo quando todos ao nosso redor zombam de nós. Porque enquanto alguns foram atraídos pelo barulho para descobrir o que estava acontecendo, perguntavam-se o que isso queria dizer. Outros os olhavam e rindo diziam, estão bêbados. Prepare-se, prepare-se. E quando o batismo do Espírito Santo chega, quando o Espírito Santo te enche de forma total, você vai fazer barulho. E esse barulho agrada a alguns, a outros nem tanto. Mas pode ter certeza de uma coisa, ninguém fica indiferente quando o Espírito Santo desce sobre a terra. Tudo bem? Quarto ponto, o Espírito Santo te enche de autoridade e eficácia. Pedro não tinha instrução, Pedro não era um rabino, Pedro não era um sacerdote, Pedro não frequentava as sinagogas. Mas em um certo momento, quando o Espírito Santo desce, Pedro se levanta, e isso me faz morrer de rir. Eu estava lendo antes e comecei a rir, porque ele se levanta e diz, homens da Judéia, escutem atentamente o que estou prestes a dizer. Ou seja, ele se levanta do nada com as pessoas ao redor, que eram todos, a Bíblia diz que eram homens religiosos. Eram religiosos que tinham vindo naquele momento porque era Pentecostes, que era uma festividade. Então eram todos homens religiosos. E Pedro se levanta no meio de todos esses homens religiosos, ele que era um homem do povo, sem instrução, e diz, homens, escutem muito bem o que estou prestes a dizer, prestem atenção. Depois ele prega e a Bíblia diz, ao final da sua pregação, que eles se levantam. Atos 2:37. Ouvindo essas coisas, ficaram compungidos no coração e disseram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? Para todos aqueles que se sentem muito pequenos, muito ignorantes, muito incapazes, muito inadequados, quero dar-lhes uma notícia. É o Espírito Santo que lhes dará autoridade e eficácia. Não importa a sua origem social, suas realizações, sua posição, seja na igreja ou no trabalho, é o Espírito Santo que lhe dará autoridade e eficácia. Autoridade para se levantar, autoridade para falar e eficácia para persuadir. Foi o Espírito Santo que convence, sabemos, mas ele usa a autoridade e a eficácia que colocou em cada um de nós. Amém? Quinto ponto. O batismo não é só para você. Quantos já estavam pensando, meu Deus, que poder há dentro de mim, quero sair por aí, mudar o mundo, pregar, 3.000 pessoas se convertem e de repente imponho as mãos, os doentes são curados como cobras e nada me acontece, maravilhoso, muito bonito, mas o batismo não é só para você. Quando aquele som aconteceu, quando o Espírito Santo desceu, a multidão se reuniu. Não eles já estavam juntos, já estavam no cenáculo, sim ou não? Eles já estavam orando, todos em concordância, mas quando aquele som veio, a multidão de fora se reuniu e foi ouvir o que estava acontecendo. E a Bíblia diz que eles se admiravam e se maravilhavam. Certamente o batismo no Espírito Santo e o fluir do Espírito Santo em nossa vida trazem benefícios também para nós. A Bíblia diz, e depois veremos isso, que quando alguém fala em línguas, edifica a si mesmo. Portanto, nós nos edificamos. Edificamos a nossa fé, edificamos o homem interior. Mas o batismo não é só isso, o Espírito Santo não é só isso. Se você está vivendo dessa forma, hoje quero te dar outras interpretações que possam te ajudar a vivê-lo do jeito certo. Quando o Espírito Santo te enche, ele traz transformação e benefícios em 3 direções diferentes. Digo eu, 3 direções, todas importantes, todas fundamentais, nenhuma mais do que a outra, nenhuma menos do que a outra, são 3 todas iguais, ok? Quais direções o Espírito Santo traz? Traz benefício para nós, benefício para quem não crê e benefício para a igreja. Agora vamos ver isso juntos, mas é importante que saibamos disso. O Espírito Santo, quando nos batiza, tem 3 objetivos. 3 objetivos. 1, para sermos testemunhas para quem ainda não crê. A Bíblia diz, sereis revestidos de poder do alto e sereis minhas testemunhas.
Se isso não acontece, já estamos perdendo o primeiro ponto. A promessa de Jesus era: vocês receberão para, ok? Então, o primeiro ponto é ser testemunha. O segundo ponto é para o crescimento e edificação pessoal do crente. E o terceiro ponto é a edificação e o crescimento da igreja. No que diz respeito a nós, a nossa construção interior, do homem interior, o Espírito Santo faz isso de muitas maneiras diferentes. Já quando ele entra em nós, já quando começa a nos encher, começa a falar conosco, cura as nossas feridas, ajusta o que precisa ser ajustado, traz à luz o que deve ser corrigido, nos corrige, nos ensina, então ele já começa a agir dentro de nós. Depois ele também nos deu um dom para podermos fazer isso.